Glória a Deus. Irmãos, vamos hoje estudar um assunto lindo, maravilhoso das Escrituras, que diz respeito às nossas mãos. Vamos então para o texto bíblico que está em Marcos capítulo 3, verso de 1 a 5. Está também aqui na projeção. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Portanto, baseado nesse texto, nós vamos estudar alguns pontos na Bíblia sobre mãos que são curadas, mãos que precisam ser curadas. As mãos constituem a parte mais versátil do corpo humano. Com elas, podemos pegar, agarrar, sustentar, movimentar, aproximar, afastar, comunicar e praticar muitas outras habilidades. Através do tato, podemos obter informações, demonstrar carinho e manifestar bondade. Além disso, as mãos dão suporte e equilíbrio ao corpo. Na Bíblia, as mãos representam, leia comigo, trabalho, esforço e dedicação. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, verso 17. Outra coisa importante que nós podemos dizer neste Salmo 144:1, vamos lê-lo primeiro, vamos ler juntos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Nós podemos dizer também que as mãos representam a nossa capacidade de lutar, batalhar, no sentido de conquistar as coisas, resolver os problemas. A semelhança do homem das mãos mirradas, nossas mãos não são perfeitas, devido ao pecado original. Todos nós precisamos do milagre da cura das mãos. Então estamos aqui numa condição humilde para demonstrar nossa necessidade a Deus, de que precisamos que o Senhor abençoe nossas mãos. Então nós vamos fazer a seguinte pergunta para responder: quando as mãos precisam de cura? Então vamos para as respostas, quando elas precisam de cura. Primeiro, vamos ler juntos? Quando se tornam negligentes. Talvez ninguém esperava que nós iríamos tratar de um assunto desse relacionado com este tema, mas ele é bíblico, e você vai ver como ele é bíblico. Olha o que está escrito aqui. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Aqui mãos perversas, né? Os quais o despojaram, espancando se retiraram, deixando o meu morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Lucas 10, 30, 32. Então este é o primeiro texto que mostra que mãos podem se tornar negligentes. Primeiro falou de mãos perversas, mas depois falou de mãos negligentes, porque o homem caído, meio morto, foi visto por pessoas que passavam pela estrada, mas que passaram de largo e não se interessaram, se compadeceram de ajudá-lo, estender a mão para ele. Mãos negligentes é um caso que precisa de cura. Que Deus abençoe que nenhum dos seus filhos tenham mãos negligentes, que negligenciam a bondade, o amor ao próximo. Mãos negligentes são aquelas que podem fazer o bem, mas não fazem.
Se você pode fazer o bem, não deixe passar a oportunidade sem fazê-lo. Usamos muitas desculpas para não ajudar aos necessitados, mas a ordem do Senhor é clara. Vamos ler juntos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 2, 9 e 10. Está aí um texto claro de como as mãos negligentes podem começar a serem restauradas, curadas. Comece a fazer o bem por aqueles que estão mais perto de você, os domésticos da fé, e aí amplie o seu universo de bondade até chegar nos mais indiferentes, até mesmo nos que te tratam mal. Mas se nós não começarmos pelos que estão tão perto de nós, dificilmente chegaremos naqueles que estão distantes. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a ordem é a mesma. No Velho Testamento Deus diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Deuteronômio 15, 7 e 8. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1, 15 a 20. Então esse estado indiferente, até hostil aqui nesse caso, é completamente estranho ao princípio da fé, do amor cristão, da nossa intimidade com Deus. Não condiz, não combina. Deus está fazendo um povo, formando um povo zeloso de boas obras, bem disposto a fazer o bem, a mostrar que o bem é maior do que o mal, que o bem vence o mal, que o bem vai triunfar. Glória a Deus. O Senhor não quer que ninguém tenha medo de dar, ser generoso, não, porque Ele multiplicará a sua sementeira, o trabalho de suas mãos. Deus fará com que isso cresça e seja bastante abundante para você. Quando as mãos precisam de cura, vamos ver mais um ponto. Vamos ler juntos? Quando se tornam cansadas. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, verso 12 e 13. Mãos cansadas são aquelas que faziam, mas agora não fazem mais. Dá uma olhada para as suas mãos. Será que essas mãos que Deus te deu, tão bonitas, tão fortes, tão frutíferas, não deixaram de fazer coisas que no passado você fazia, principalmente para Deus, na obra do Senhor, e agora não fazem mais? Por que não fazem mais? Meu querido irmão, minha irmã, Deus quer renovar, Deus quer que dá força para suas mãos novamente, Deus quer fortalecer você. Não pode, nós temos que ir até o final. A Bíblia diz: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, tem muita gente que começou tão bonito, de forma tão dedicada,
foi passando o tempo, foi diminuindo, e agora está tão apagadinho. Oh, mas Deus está vendo o seu cansaço. Talvez você tenha razão de estar assim. Por qualquer que seja a razão, que tuas mãos estejam cansadas, tem que ter uma solução para isso. Há de haver uma solução para isso. Eu estou falando da cura das mãos. Então há cura também para as mãos cansadas, sim. Há cura para as mãos que faziam e agora não fazem mais. Por que será que muitos faziam e agora não fazem mais? Muitas mãos se cansaram por falta de incentivo. Incentivo em casa. Não é só na igreja, não é só o pastor que incentiva, não. Às vezes o esposo tem que incentivar a esposa. Às vezes os pais têm que incentivar os filhos. Os filhos têm que incentivar os pais. Mas de repente a pessoa batalha sozinha, se esforça sozinha, luta por muito tempo, anos após anos, de repente, ela diz, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo. Ninguém mais animou aquela pessoa, ninguém reconheceu o seu trabalho. E ela começou até a pensar que não era importante o que ela fazia, não era útil o que ela fazia. Mas querido irmão, irmã, quando você estava fazendo aquelas coisas bonitas, esforçando para o Senhor, estava tudo sendo anotado ali no livro dos galardões, das recompensas. O Senhor recebeu cada trabalho que você fez para Ele, ainda que ninguém viu e nem reconheceu. Se me animarem, glória a Deus. Se não animarem, eu tenho já a palavra de Deus que me fortalece, que me diz, que o Senhor diz que vai recompensar o trabalho de cada um. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Tem alguém com a mão pesada? Moisés foi ficando cansado, né? Moisés queria levantar a mão, mas a mão pesada. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Êxodo 17, verso 11 e 12. Muitas derrotas na igreja é porque irmãos que antes oravam se cansaram. E a Bíblia diz que quando Moisés não conseguia levantar a mão, Amaleque prevalecia. Quando Moisés conseguia estender as mãos, Israel prevalecia. Então não é só uma questão individual. Nós precisamos animar uns aos outros e ajudar uns aos outros, para que não haja mãos pesadas nem cansadas, porque senão a igreja inteira aqui perde. É o exército do Senhor que vai ter baixas, e Amaleque vai ter vitória sobre o povo de Deus. Amaleque tem um simbolismo muito ruim, que nem precisamos falar. O que a Bíblia diz? Confortai as mãos fracas, e fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, vamos ler, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Isaías 35, 3 e 4. Olha esse texto maravilhoso do livro de Jó. Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Jó era este homem. Jó era extraordinário, irmão. Jó não era só rico, não. Jó era um homem sábio, um homem bondoso, um homem que todo mundo amava. E Jó tinha uma habilidade de Deus, que era de animar o fraco. E aqui está sendo dito a respeito dele, só que agora ele está com a mão cansada. Vieram as lutas, vieram as provações, vieram a doença, veio o fracasso, veio o temor. E então disseram para Jó: você que ensinou a muitos e esforçou as mãos fracas,
É verdade, tem hora que alguém que já fez tanto precisa de apoio. Pena que os amigos de Jó só ajudaram a ele enquanto ficaram calados. 7 dias foi uma benção. Ah, maravilha, choraram com ele, caladinho. A hora que eles começaram a falar, meu Deus, aí foi luta sobre luta. Mas Jó venceu a batalha. Se alguém está com a mão, sentindo as mãos fracas, lembre de Jó. Ele passou a tempestade, Deus estava com ele, ele está com você também. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, versos 12 e 13. Quando as mãos precisam de cura, leamos, quando pecam. Muitas vezes as mãos também pecam. Seres humanos não estão em estágio de absoluta perfeição. Por mais que o temor esteja no coração de um filho de Deus, ele pode ser surpreendido e falhar em algum ponto. Então, quando as mãos pecam, elas precisam de cura. Mãos que pecaram são aquelas que antes eram limpas, mas agora estão sujas. Quantas pessoas tiveram suas mãos alvas, limpas, podiam levantar diante do altar do Senhor, clamar, mas agora estão envergonhados, porque sabem que há manchas, as suas mãos pecaram. É preciso acontecer um milagre, é preciso haver uma ação de Deus. Quantos já usaram as suas mãos para o reino de Deus e hoje já não usam mais? As mãos que se sujaram precisam ser lavadas. Será que encontraremos um elemento suficiente capaz de lavar a mancha do pecado? Quando a mancha é apenas física, a água lava, o sabão lava. Mas quando a mancha é espiritual, teremos um ingrediente? Sim, temos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago 4, 8 e 9. Primeiro passo é tomar uma atitude interior. O pecado é uma comida muito indigesta. Depois de ingeri-la, a gente sente mal. E é bom que sentir mal mesmo, porque o arrependimento é o primeiro passo na restauração. O ato de lavar as mãos ilustra o retorno à pureza e à santidade. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Mãos curadas. Nós queremos ter mãos curadas, mãos prontas para servir a Deus. E nós vamos ver algumas coisas sobre as mãos curadas. Primeiro, são mãos que abençoam. Quem está com a mão curada pode abençoar. Estas mãos abençoam. Olha o que a Bíblia diz. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ato 9, 17. Que mãos abençoadas. Irmão, Saulo só foi o Paulo que se tornou o grande apóstolo dos gentios, porque as mãozinhas de Ananias abençoou a vida dele. Olha o que Ananias disse, impondo as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Eu quero ter essas mãos. Você quer ter as mãos de Ananias? Aonde você põe a mão assim, olha, Deus cura, enche do Espírito Santo. Saulo saiu daqui renovado. Depois dessa oração de Ananias por ele, Saulo já não era mais o Saulo, era o Paulo. Ele queria ser o missionário de Jesus, e foi este missionário de Jesus.
Agora, o próprio Paulo também se torna um homem cujas mãos abençoavam. Paulo usou suas mãos para escrever a palavra de Deus. 13 epístolas do Novo Testamento é de autoria de Paulo. Paulo disse em Gálatas 6,11: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. As mãos que foram curadas são também as mãos que curam. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu gosto desse versículo, desse Atos 19:11, porque pelas mãos de Paulo, Deus pode fazer de muitas formas, mas Ele escolhe fazer pelas nossas mãos. A Bíblia diz: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, Marcos 16:18, Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja espera que os obreiros orem e ponham as mãos sobre vocês, mas quando Jesus disse sobre este texto, ele disse que todos os que crescem no nome dele poderiam impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Então você também está autorizado por Jesus para apresentar suas mãos ao Senhor e dizer: Senhor, eu vou orar pelos enfermos. Ao que eu chegar na casa de um parente, de um amigo, que tiver alguma pessoa passando mal, eu vou dizer para ele: em nome de Jesus eu vou orar por você, e eu creio que a palavra de Deus vai cumprir na sua vida. Imponham as mãos, irmãos, e ore pelos enfermos. Deixe Deus te usar. Deus quer manifestar os seus milagres, quem sabe por alguém que está aqui que nunca pensou nessa possibilidade. No entanto, você crê. Então Jesus diz para os que crerem, Ele manifestará esse poder através das suas mãos. Então faça. E por fim, é o último ponto: as mãos curadas são as mãos que intercedem. A Bíblia diz que nós devemos levantar as mãos e orar. É perfeitamente bíblico. Então, se nós não exercermos essa autoridade de fé e confiança no Senhor, nós vamos perder muitas bênçãos, deixaremos de ver muitas coisas sendo feitas pelo Senhor. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, nem contenda. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Principalmente nesta época em que estamos vivendo, como a sociedade, como o nosso país precisa de intercessões. Final, apresentemos nossas mãos ao Senhor, consagrando-as para fazer o bem. Peçamos ao Senhor que cure nossas mãos. E depois de pedir para Deus curar, tome a atitude certa. Qual que é a atitude dos irmãos do tempo de Neemias? Vamos ler juntos? Esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2:18. Quantos vão esforçar as suas mãos para o bem? Fica de pé, por favor, então. Levante a sua mão assim, para que nós possamos agradecer a Deus, porque nos deu força para o trabalho, nos deu condições de estar na sua casa, nos deu capacidade para servir. Irmãos, Deus está abençoando a sua vida. A mão é só um símbolo, na realidade Deus está abençoando a vida inteira. O poder do Senhor vem sobre ti e te anima, e te esforça, e te fortalece. Peça ao Senhor agora que abençoe o trabalho, o esforço seu em todas as dimensões. Ó Deus, vai abençoando, Senhor, a área material, a área espiritual, a vida de teus filhos, a vida de cada um de teus servos, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai, que o trabalho e o esforço de cada um seja multiplicado, seja ampliado, para a glória do santo nome